5 dias e 6 filmes. Eu já falei em um dos dias, era pra sair o primeiro vídeo ontem, mas não rolou. Agora eu tenho 5 dias pra falar sobre os 6 filmes da saga. Fácil? Não. É impossível? Definitivamente não. Depois do TCC que eu fiz, eu descobri que poucas coisas são impossíveis. Sejam bem-vindos ao primeiro pós-créditos Classics. Já faz um tempinho que eu vejo uma galera em comentários pedindo fala sobre filmes antigos, fala sobre filmes clássicos. Então finalmente chegou aqui o pós-créditos Classics. E eu não comecei esse quadro agora por acaso, né? Porque se vocês já saíram na rua nas últimas semanas, eu tenho certeza que vocês se depararam com alguma coisa, qualquer coisa. Mas vocês se depararam com alguma coisa de Star Wars, O Despertar da Força. Então vocês não têm noção da ansiedade que eu tô. E eu finalmente vou colocar em prática... Eu sou o Cebolinha. Plática? Plática. E eu finalmente vou colocar em prática um plano que eu já tinha aí desde que o pós-créditos foi criado, praticamente, né? Porque quando ele foi criado já tava ali, já tinha confirmado Star Wars, já sabíamos do nome do filme. E eu falei, quando o novo Star Wars for lançado, eu vou fazer um pós-créditos para cada um dos filmes da saga. Vai ter uma maratona de Star Wars no pós-créditos. Eu prometi isso pra mim mesmo. Promessa é dívida, então começa hoje a maratona Star Wars aqui no pós-créditos. Começando aí com o pé direito, o novo quadro pós-créditos Classics. Durante os próximos 5 dias, porque ontem eu não consegui lançar o vídeo a tempo, então durante os próximos 5 dias eu vou falar sobre todos os filmes da saga. Então fica ligado na programação que vai rolar no pós-créditos nos próximos dias. Hoje, dia 12 de dezembro, nós temos aí o vídeo do episódio 4, A Nova Esperança, o primeiro filme da saga. Amanhã, no dia 13 de dezembro, saem os comentários dos episódios 5, O Império Contra-Ataca, e 6, O Retorno de Jedi. E aí na segunda-feira, dia 14 de dezembro, sai a crítica do episódio 1, A Ameaça Fantasma, Deus nos ajude com isso. Na terça-feira, dia 15, o episódio 2, O Ataque dos Clones. E na quarta-feira, na véspera aí do novo Star Wars, nós temos o episódio 3, o último filme lançado aí da saga, A Vingança do Sith. E se reclamar, sexta-feira eu faço o vídeo do Despertar da Força. Na verdade não é se você reclamar, eu vou fazer de qualquer maneira. Enfim, antes de falar sobre o episódio 4, é bom deixar claro algumas coisas. Primeiro, como já ficou evidente, a ordem que eu vou seguir aqui é a ordem de lançamento, já que a ordem cronológica não favorece muito Star Wars. E é claro, se você é novo no canal, se você acabou de conhecer o pós-créditos e vai acompanhar a maratona aqui no canal, se inscreva para receber os vídeos novos, pelo menos nos próximos dias. Todos os dias, depois que a maratona acabar, um vídeo novo toda semana. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e dê aquele joinha maroto que ajuda o vídeo a crescer no YouTube. E agora, finalmente, vamos falar sobre um dos maiores clássicos da história do cinema, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Falar sobre o Episódio 4, falar sobre o primeiro Star Wars, é um pouquinho complicado, é uma coisa meio complexa, por assim dizer. Porque se você assiste o filme como mais um filme, né, se você deixa de lado todo esse valor histórico, todo o impacto cultural que ele teve, toda essa carga emocional de fazer parte da maior franquia de todos os tempos e blá blá blá, se você deixa tudo isso de lado e assiste o filme como mais um filme entre milhares de outros que existem por aí, você percebe que o episódio 4 ele é extremamente simplista, ele é extremamente inocente e ele é quase bobo, principalmente quando você coloca em comparação com o episódio 5 e com o episódio 6. O episódio 6, por mais que tenha os Ewoks, ele tem toda uma temática mais sombria de toda essa questão do Luke sendo tentado pro lado negro e a relação entre ele e o Darth Vader. Mas se você coloca em comparação com os outros dois filmes da trilogia original, o episódio 4 ele fica com essa imagem de ser um filme mais inocente, mais bobinho, comparado aos outros dois. Isso se deve muito, é muita responsabilidade também do diretor e roteirista do filme, que é o George Lucas. Que as pessoas elas têm esse senso meio maluco, né? Porque o episódio 4, como eu disse, ele tem todo esse valor histórico e esse valor emocional pra gente, né? Então as pessoas elas criaram essa ideia na cabeça delas de que num passado distante o George Lucas foi um excelente diretor e ele foi um excelente roteirista. E ele envelheceu e ficou doido e fez os episódios 1, 2 e 3. E que ele só nos episódios 1, 2 e 3 ele virou um péssimo diretor e um péssimo roteirista. Gente, não se engane. O George Lucas ele tem créditos eternos pra mim. Tanto que ele fez os episódios 1, 2 e 3 e mesmo assim ele não perdeu esses créditos que ele tem comigo. Porque ele criou esse universo todo. Ele é um criador genial, um criador de histórias, um argumentista
fantástico. Daí ele criou personagens muito legais, personagens cativantes, e ele é um produtor genial também, né? Porque ele tocou essa saga inteira, e ele é muito responsável por Star Wars ter virado esse fenômeno cultural que virou. Mas, não se enganem, o George Lucas ele nunca foi um bom diretor, e ele nunca foi um bom roteirista, e o episódio 4 deixa isso evidente, cara. Tem várias cenas que se você prestar muita atenção, você vê que os atores eles não conseguem esconder o quão perdidos eles estão naquele filme. Star Wars era um negócio muito maluco, e o George Lucas ele nunca foi um bom diretor. A direção do episódio 4 ela é simples e quase amadora, se você comparar com os episódios 5 e 6. O roteiro então nem se fala, ele é extremamente inocente. Mas calma, não começa a fazer uma parede de texto nos comentários, não dá dislike no vídeo, calma que eu vou chegar no meu ponto. Tudo isso que eu falei tinha um ponto, e o ponto eu vou chegar agora. Porque o episódio 4 tem algo que passa por cima de qualquer defeito, de qualquer qualidade. Algo que os blockbusters de hoje em dia não fazem ideia de como se faz, e que nenhum outro blockbuster, mesmo daquela época, conseguiu fazer de uma forma tão incrível quanto Star Wars fez. Que é esse sentimento de que algo especial, de que algo mágico está acontecendo na tela. Esse clima de encantamento, de entrega que o filme tem, é algo que nenhum outro filme consegue replicar. Porque é aquela coisa, outro grande mérito do George Lucas. Por mais que ele seja fraco como diretor e como roteirista, é aquela história, sabe? O cara não é tão bom, mas ele é um cara esforçado. Um dos maiores exemplos dessa frase é o George Lucas, cara. Cada frame do episódio 4 mostra que ele tá dando tudo de si naquele filme. Mostra que ele acredita nessa história, que ele ama a história que ele está contando e que ele quer compartilhar essa história com todo mundo. E é muito bacana ver como os acertos da trilogia clássica passam por cima de qualquer defeito. Porque tá evidente que no episódio 4, no 5 e no 6 não, que aí eles já estavam em sintonia e tudo. Mas no episódio 4, os atores eles estão bem desinteressados. Mas mesmo estando desinteressados, eles têm uma química indescritível. O Mark Hamill, o Carrie Fisher, o Harrison Ford e o Peter Mayhew, que é o Chewbacca, por que não? Os quatro, eles funcionam muito bem juntos. Tanto que esse grupo de heróis, né, o Luke, Han e Leia, ficou marcado na história do cinema e não foi à toa. O Luke é um personagem extremamente irritante no episódio 4. A gente só vai pegar simpatia pelo personagem em si lá no episódio 5 e 6. Porque no episódio 4 ele tá bem irritante, ele tá bem aqueles adolescentes chato pra caramba. Mas cara, atira a primeira pedra quem não torceu e quem não vibrou junto com o Luke quando ele conseguiu dar aquele tiro e destruir a Estrela da Morte. Por mais chato que o personagem seja no filme inteiro, essa cena é tão bem construída que a gente fica louco, a gente torce junto com ele, a gente fala, vai Luke, pelo amor de Deus. Isso é algo, aliás, que eu elogio em todo o filme, e é lógico que eu não ia deixar de elogiar aqui em Star Wars. Você torce pelos personagens o tempo todo, você torce para que tudo dê certo no final. Você fica ali junto com o Luke, naquela sequência final, a batalha aí na Estrela da Morte, você fica torcendo pelo Luke e por todos os pilotos ali da Aliança Rebelde, porque você quer que tudo corra bem no final. Essa sequência, aliás, vale ressaltar, é fantástica. Mais uma vez, é uma sequência simples, né? Não é uma coisa mega complexa, mas é tão bem feita, é tão bem construída e tem uma trilha sonora tão incrível que a gente fica preso nela o tempo todo. E já que eu citei a trilha sonora, putz, talvez quem dirija Uma Nova Esperança de fato seja o mestre John Williams. Porque você vê, se você prestar atenção no filme, você consegue ver que o George Lucas ele deixa tudo em cima da trilha sonora. E não deve ser à toa, porque pra quem conhece a história dos bastidores de Star Wars, sabe que o George Lucas ele só começou a botar fé de que esse filme ia sair de fato quando ele ouviu a trilha sonora, né? Porque tava um monte de coisa dando errado na produção, os atores estavam quase abandonando o barco, os efeitos especiais estavam atrasados, o filme não tinha quase nenhuma cena pronta, o George Lucas estava maluco, estava quase jogando tudo pro alto, e foi só quando ele ouviu o tema de Star Wars pela primeira vez foi que ele falou, cara, esse filme vai sair. E a trilha sonora é sem dúvida o maior trunfo, não só desse filme, mas de toda a saga Star Wars. Eu falo que assim, o John Williams ele tem uma coleção de trilhas sonoras memoráveis. Mas pra mim, cara, a maior criação dele é Star Wars. E o filme inteiro é pautado em cima da trilha sonora do John Williams. É ele que dita o ritmo do filme, são os temas que ele criou que ditam o ritmo das cenas. Bem dizer, o episódio 4 ele é um filme quase inteiro pautado pela trilha sonora e funciona perfeitamente. É um dos motivos que o filme tem esse senso de encantamento, esse senso de grandiosidade, né, que a gente vê na tela. Talvez outro motivo para o episódio 4 ser esse filme tão marcante são os personagens, né, que as melhores criações
do George Lucas estão no episódio 4. A apresentação do Han Solo é perfeita e o Harrison Ford tá fantástico no papel. Pra mim, ele e o Alec Guinness são os melhores em cena ali no episódio 4. O Obi-Wan é um personagem muito interessante. O C-3PO e o R2-D2 funcionam perfeitamente como alívio cômico. E é claro, você tem o Darth Vader. Eu não vou falar muito do Darth Vader nesse vídeo, porque eu vou deixar pra falar mais dele no episódio 5, que é onde ele domina de fato. Enfim, Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, pode ter suas limitações, pode ter os seus problemas, mas é um clássico indiscutível na história do cinema. É uma aula de como se fazer um bom blockbuster, um blockbuster memorável, uma aula de como usar os efeitos visuais ao seu favor. Os efeitos visuais naquela época não eram tão avançados quanto são hoje, mas todos que são utilizados lá, porque o filme é um show de efeitos visuais, todos eles são utilizados ao favor do filme, coisa que o George Lucas acabou desaprendendo com o tempo. Tem personagens que na sua maioria são incríveis, extremamente cativantes, tem um senso de encantamento que é único, uma trilha sonora fantástica e essa história que consegue ser construída de uma maneira perfeita porque faz a gente torcer pelos personagens e faz a gente torcer para que tudo dê certo no final, e tudo acaba dando certo e o final do filme é grandioso como promete ser. Enfim, este foi o primeiro pós-créditos Classics. A maratona Star Wars continua amanhã com 2 pós-créditos, o episódio 5, O Império Contra-Ataca, e o review do episódio 6, O Retorno de Jedi. Então, fiquem ligados aqui no pós-crédito, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, para receberem esses vídeos novos assim que eles chegarem, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!